Crescimento no número de habitantes faz repasse federal aumentar para a cidade de Altinópolis. Mas isso não significa que a cidade vai trabalhar com mais recursos. Isso porque a repartição de verba não costuma ser muito justa. Segundo o censo atualizado do IBGE, Altinópolis tem 17.156 habitantes. A cidade atingiu a marca que eleva de 1 para 1,2 o coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios. Na prática, isso significa que agora vai receber mais verba do governo federal para aplicar em políticas públicas. A expectativa, se fosse atualmente, seria um aumento de 5 milhões anuais. No entanto, isso é muito relativo, né? Porque o FPM ele passa por uma redistribuição dos impostos vindos do IPI e também do imposto de renda. Hoje existem algumas movimentações, né, no Congresso Nacional que não obrigatoriamente esse repasse vai vir neste número, né? Então nós dependemos dessas maiores questões aí. Claro que se vier para o município é muito bem-vindo, no entanto nós precisamos ter bastante cuidado ao falar desse número, porque depende dessas questões e também nós não podemos esquecer que o aumento da população gera mais custos ao município também. Ou seja, nós precisamos investir mais em educação, mais em saúde, mais em infraestrutura, enfim, nas diversas áreas que gera um custo maior a nós. Na época do último censo, a prefeitura chegou a questionar o número, assim como várias outras cidades da macro-região, mas sem sucesso. Muita gente pode ter ficado para trás nessa conta, como a família do seu José. Ele é produtor de soja na região do Monjolinho, área rural do município. O censo nunca passou por ali. Faz 40 anos que eu moro aqui, por enquanto não apareceu ninguém ainda não. Porque aqui até é difícil para a gente trabalhar. Aqui, mesmo nessa estrada minha aqui, o foco de caminhão no Elbo da Colheita é grande, é tudo caminhão pesado. Então a estrada acaba, então você fica sem estrada. O que anda consertando a estrada aí para poder passar é eu. Eu tenho os maquinários, trator, eu pôr o trator na estrada, vou lá tampar o buraco, jogar a pedra, né, para poder tirar os cereais. Altinópolis hoje ele tem uma extensão muito grande na zona rural. Foi questionado se todos os habitantes da zona rural teriam sido ali passado, né, pelo censo. Tem sempre o aumento natural também da população. Então, nós estamos atingindo hoje um pouco mais de 17 mil habitantes, de acordo com o censo, mas nós acreditamos sim que Altinópolis está bem maior nesse número e, consequentemente, como dito anteriormente, as políticas públicas precisam ser maiores investidas e o gasto que nós temos sempre é maior do que os recursos que vêm. Apesar de parecer um bom dinheiro, o prefeito alerta que não é bem assim. A realidade que muitas cidades pequenas enfrentam é que essa repartição de verba não costuma ser muito justa. Grande parte do dinheiro não chega até o município. Se Altinópolis ficasse com todo o dinheiro que arrecada, a cidade teria um orçamento de quase 700 milhões de reais. Mas como precisa repassar grande parte aos governos federal e estadual, esse valor despenca. O orçamento municipal estimado para esse ano é de 126 milhões de reais. O município, muitas vezes, ele repassa seus impostos, né, para o governo estadual, para o governo federal, e a partir daí os governos, eles repassam novamente aos municípios. Ou seja, nós arrecadamos aqui, posteriormente, isso é enviado, né, aos entes maiores para retornar. Então, assim, se esses impostos ficassem mais no município, se tivesse uma melhor redistribuição, com certeza as políticas públicas seriam mais efetivas e nós teríamos mais recursos para trabalhar. A agricultura do seu José, por exemplo, poderia render riquezas para a cidade. Ele produz 50 mil sacos de soja por ano. Paga imposto, mas não vê tanto retorno na região. O imposto que a gente paga é os 2,5% do governo, que já é descontado na nota. Você põe 2,5% na produção minha de 50 mil sacos, vai dar 5 vezes 2, 10, dá 1.500 sacos de soja para a prefeitura. De lucro para a prefeitura. Não é muito, mas dá para a prefeitura fazer alguma coisa. A segurança para nós aqui é fraca. Eu acho que tem uma caminhonete só rural. E ele não, nessa de rural, menos aqui no meu sítio, ele nunca passou. Eu mesmo me roubaram uma caminhonete carregada de veneno. Alice Carvalho, de Altinópolis, para o Jornal da Clube.
A gente segue falando sobre esse assunto. O Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, conosco ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Rafael, como o aumento no fundo de participação dos municípios impacta o planejamento orçamentário de cidades como Altinópolis, por exemplo, especialmente considerando as especificidades da administração pública local? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Jornal da Clube. O Fundo de Participação dos Municípios, para muitos dos municípios paulistas e de todo o país, ele representa uma parte significativa da arrecadação. Ou seja, qualquer aumento de valor no repasse desses recursos impactam nas políticas públicas municipais. Por isso que o prefeito tem que ficar atento, principalmente à forma como é feito isso, acompanhando esse recebimento de recursos e principalmente a questão quando se tem censo, quando se tem pesquisas específicas para poder ver esse retorno na cidade do recurso do Fundo de Participação dos Municípios. Em relação à questão do censo, quais as implicações para a distribuição de recursos federais quando há uma subnotificação de habitantes, no caso aí da área rural de Altinópolis? André, a maior parte da distribuição dos recursos federais, eles são feitos por meio de uma estatística que é feita. E um dos fatores principais é o número de habitantes ou o número de usuários, quando a questão do SUS. Então, você tem um impacto significativo, não só no fundo de participação dos municípios, como em todos os outros repasses que são feitos para o município nas diversas áreas, seja na educação, saúde, assistência social e outras áreas. Então, ficar de olho, ficar atento, entrar com os recursos cabíveis, acompanhar esse censo de perto é importantíssimo, porque isso vai influenciar não apenas no próximo ano, como nos próximos anos a arrecadação municipal. Na sua análise, Rafael, qual seria a estratégia para garantir, então, que o dinheiro destinado pelo fundo seja melhor aproveitado em cidades, principalmente esses municípios menores? André, o mais importante é se ter um diagnóstico correto. A gente fala na questão de recursos públicos, os recursos públicos sempre são limitados, os desejos são ilimitados. Todo governante ele quer fazer inúmeras coisas. O que a gente precisa concentrar? No que é possível fazer. A gente tem que ter um diagnóstico correto das coisas para poder se aplicar adequadamente os recursos. Se o governante tentar fazer tudo, ele não consegue fazer nada e não atende à expectativa de ninguém. Então ele tem que ter um bom diagnóstico da situação municipal e ter uma equipe competente que auxilia ele, investimento em tecnologia para poder assessorar ele adequadamente e poder ter uma alocação eficiente de recursos. Que isso vai impactar o que para a população? Vai impactar ter médico no posto de saúde, ter medicamento, ter vaga em creche nas escolas. Então, é isso que a população precisa entender. Essa alocação de recursos adequados consegue melhorar a vida na ponta para o cidadão. O prefeito destacou aí a disparidade entre o que a cidade arrecada e o que de fato fica disponível para a administração municipal. Quais medidas podem ser adotadas para tentar melhorar esse equilíbrio fiscal, Rafael? André, o que a gente precisa pensar é que esse é um problema crônico do país, não é exclusividade de Altinópolis. A gente tem um sistema federativo de estado em que a maior parte do recurso fica para a União, a outra fatia maior vai para o estado e a fatia menor vai para o município. E lógico, depois você tem as transferências entre esses entes. E muitas das vezes o município depende de bons projetos para poder captar recursos, seja no governo estadual ou no governo federal. O que a gente precisa é uma gestão eficaz, diminuir desperdício, focar no que realmente vai ter retorno para a vida do cidadão. Fechar os gargalos. Então é isso que a gente precisa, ter bons projetos, ter uma equipe adequada, ter inteligência na hora de execução das políticas públicas e focar principalmente de tudo, entender que tem um cidadão na ponta que demanda serviços públicos e que paga um alto nível de impostos. E ainda que não vá para o município a maior parte desses impostos, o cidadão paga demais e ele quer ter um retorno desse serviço público. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço a sua presença com a gente aqui. Desejo para você uma boa semana, Rafael, e até mais. Eu que agradeço, André, uma excelente tarde a todos. Obrigado, até mais.